paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Podem se assentar. Hoje eu estou sem meu tablet, só que eu quase não escrevi nada nele. Curioso, pastora. Eu tenho estudado alguns assuntos e confesso que eu sempre eu tendo a ir para o que eu estou estudando, porque é mais fácil, né? É mais cômodo. Mas eu até comento com o pastor Rodrigo que ele tem trabalhado conosco, tentando extrair de nós tanto o nosso conhecimento, mas também a nossa devoção e a nossa busca por sempre novos conhecimentos. E o pastor Marcelo falou na primeira carta das igrejas da Ásia sobre Jesus estar na igreja e ele habitar em meio aos candelabros, lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 1. E eu fiquei refutando sobre isso, pastora. Fiquei muito pensativo quanto a isso. E eu pensei, será que o Senhor vai me dar uma palavra com relação a isso? E eu li um livreto esses dias, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de passar um domingo em comunhão com uma irmã minha. E é engraçado, se eu vou num parque aquático eu levo um livro, se eu vou na praia eu levo um livro. As pessoas me veem lá e falam, esse cara não vai entrar na água, ele não vai se divertir. E eu estou lá esbanjando a alegria de perna cruzada e lendo o livro. E esse livreto me trouxe um texto. E eu falei, eu vou para esse texto. Então eu li Gênesis 17, 18 e 19, mas nós iremos abrir em Gênesis 18, onde eu creio que o Senhor falará aos nossos corações. E eu serei bem breve, eu acho que vai ser uma palavra de uns 10 minutinhos, para que possamos orar. Gênesis 18, versículo de número 1, nós iremos ler até o versículo de número 9. Quem encontrou diz amém? O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Repitam comigo, maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão, da porta da tenda, foi ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés. Repitam comigo, água para lavar os pés. E descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças. Repitam comigo, comida para refazer as forças. Visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Repita comigo, 3 medidas da melhor farinha. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite. Repitam, coalhada e leite. E o novilho que tinha mandado preparar. E pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram, onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu, está aí na tenda. E finalizamos aqui no versículo 9. Meus irmãos, eu hoje fui com a minha esposa lá na 25 de março. E andando lá, eu estava aqui pensando, foi similar, não sei se todos aqui já assistiram The Chosen, pastora Paula acho que já, alguns aqui já acredito que já tenham assistido. E lá na série tem alguns peixinhos que estão todos no mesmo sentido e um ou outro vão no sentido contrário. E eu vendo aquela multidão e pensando, meu Deus, assim é o evangelho, caminhando sempre na direção contrária. E eu me sentia esmagado, eu me sentia no meio de um formigueiro e vendo muitas pessoas perdidas lá. E aquilo começou a arder no meu coração e eu ficando muito preocupado e misturando com uma certa irritação,
por conta daquele ambiente, mas para todo lugar que eu olhava, eu via uma artimanha, um artifício, uma estratégia do inimigo de prender a nossa atenção e fazer com que nós nos moldássemos aos padrões deste mundo. E isso começou a me incomodar. E eu caminhando com a minha esposa e pensando, Senhor, eu ainda não tenho a palavra de hoje mesmo, vai falando aí. E eu fiquei, Romanos 12:2 nos fala isso, que nós não devemos nos moldar aos padrões deste mundo, mas sermos transformados pela renovação de nossa mente. E eu fiquei, Senhor, como nós podemos renovar a mente de tantas pessoas que estão tão convictas do que querem? Cada vez menos roupa, cada vez mais um linguajar indevido, impróprio, de baixo calão, cada vez mais astutos, mais sábios, cada vez nos induzindo mais e mais e mais para alargar os nossos hábitos, os nossos costumes e começar a viver os hábitos deles, cada vez tentando nos ludibriar, nos levar a certos caminhos dos quais nós não fomos ensinados, cada vez mais tentando fazer com que nós, por dar um único passo achando que não tem problema, quando menos percebemos, estamos caminhando e está ficando cada vez mais distante os nossos princípios, os nossos preceitos, os conceitos que nós somos ensinados, e isso ficou me machucando, me magoando e ao mesmo tempo me fazendo refletir. Falei, meu Deus, cada vez mais nós estamos nos moldando aos padrões do mundo. E aquela palavra do pastor Marcelo, que Cristo andava em meio ao candelabro e ao mesmo tempo essa palavra ardendo no meu coração, aí eu lembrei daquele texto que eu li, lá no parque aquático, seco, todo mundo molhado e só eu seco lendo, que foi a passagem que Abraão recebe Deus e os 2 anjos. E eu falei, Senhor, qual a coligação disso? E foi onde eu meditei em 22 minutos a respeito dessa palavra. Porque eu falei para o pastor Rodrigo que ia passar na casa dele, eu cheguei em casa às 18 horas e ia sair às 19. Nós preparamos rapidamente minha esposa preparou rapidamente uma comida para nós, comemos, tomamos banho, nos trocamos. E 18h38, pastor, eu me sentei e falei, Senhor, revele o que o Senhor deseja para a tua igreja. E foi muito profundo, muito. E às vezes eu fico com medo de não conseguir repassar para os irmãos o que o Senhor falou ao meu coração. Da última vez eu chorei muito. Da última vez eu chorei muito aqui nesse altar, porque eu trouxe uma palavra, chorei antes da palavra, chorei durante a palavra, todos nós choramos juntos. Por fim só foi um chororô, me senti um Jeremias e nós fomos embora, mas em tudo nós glorificamos a Deus. Eu pedi para que vocês repetissem algumas coisas, por quê? Porque aqui nós temos o primeiro homem a ter essa sensibilidade de perceber que o Jesus da casa está no meio deles. Porque esse Abraão que foi mencionado, ele não tinha escutado Deus, a respeito de Deus pela vida de alguém. Ele não tinha ido até uma igreja e alguém ministrou sobre Deus para ele. Nós vemos no capítulo 12 que ele ouviu a voz de Deus e teve essa sensibilidade. E às vezes nós estamos na casa de Deus, mas não ouvimos a voz de Deus. Quanto mais na 25 de março, em meio a muitas vozes do inimigo, como nós vamos ouvir Deus? E eu naquela turbulência ouvindo a Deus, fala Senhor, pode falar, eu estou te ouvindo. Estou te ouvindo, Pai. E aquilo estava me tomando de uma forma, e minha esposa viu que teve uma hora que eu fiquei meio estressado, na hora eu parei, eu falei, não, eu não posso estragar a mensagem, tenho que continuar. Abraão ouviu a voz de Deus no capítulo 12, no versículo 1. Só que no capítulo 15, no versículo 1 também, Deus se revela para ele em sonho. Como você quer ter sonho com Deus se ele está falando e você ainda nem escutou a voz ainda? E eu fiquei reflexivo, eu falei, Senhor, vai falando que eu estou compreendendo. Só que no capítulo 18, que foi o que nós lemos agora, é o mais curioso. Porque depois de ouvir a voz de Deus, entender a manifestação audível, depois ele compreendeu a manifestação por meio da visão, aí Deus se manifestou para ele por meio de um homem. Deus falou, vou virar um homem, vou ir até ele, por quê? Porque ele já está me ouvindo, ele já está me vendo, agora ele vai me conhecer. E eu falei, que maravilhoso isso, Pai. E eu fiquei reflexivo, eu falei, Deus, como deve ter sido para este homem ter estado face a face com Deus? E aí, os versículos, as frases, as estrofes, ou até mesmo as palavras que eu pedi para vocês lerem, me respondeu como foi. Porque era muito comum um nômade ficar diante da sua tenda esperando alguém passando por alguma necessidade ou dificuldade e consolá-lo.
Aí você vem num Isaías capítulo 40, versículo 1, que foi lido e disse: consolem ao povo de Deus. Aí você vê um Abraão que estava lá diante da tenda dele esperando alguém para consolá-lo diante da sua aflição e da sua dificuldade. Aí surge três homens, e a Bíblia é enfática em dizer: eram 3 homens, não eram 2 anjos e Deus, eram 3 homens. E eu vi um Abraão disposto a ajudar 3 homens. Por quê? Porque mesmo sem ter sido ministrado, ele sabia que o Jesus lá que anda em meio aos candelabros já estava passeando no meio dele. E eu falei: Senhor. E aí eu vejo um Abraão que diante da tenda, esperando esses homens passar, para diante deles e diz: Senhor, se tens misericórdia, se tem bons agrados de mim, permita que o Senhor vá comer comigo. Aí eu já começo a perceber a sensibilidade de Abraão. Porque o Senhor mencionado aqui no texto é o Adonai. E Adonai é o Senhor Deus. Porque nós vemos lá no capítulo 12 que Sara, quando diz Senhor, ela diz Senhor como Vadoni, que Vadoni é Senhor marido, mas o Senhor Adonai é Deus. Então mesmo que ele tenha visto 3 homens, quando ele se aproxima, ele fala: calma, não é um homem qualquer não, é o próprio Deus. E ele diz: entra aí, vem comer comigo. Curioso que se fosse qualquer outro peregrino, qualquer outro viajante, aquela água para lavar o pé seria para que ele bebesse. Só que ele disse: não, vou preparar água para que vocês possam lavar os seus pés e descansar da caminhada que foi longa. Meus irmãos, eles estavam no deserto. Como que você pode no deserto pegar o que é de mais valioso no deserto e falar para alguém: lava o pé? Só faz isso quem reconhece quem é Deus. Só quem reconhece Deus para fazer isso. Só quem reconhece Deus dá 2 moedinhas de bronze sabendo que não tem nem farinha em casa. Fala: não, toma aí, é o melhor que eu tenho. Nossa, olha, veio quente aqui agora. Eita Jesus. Falei que era 10 minutos, já foi os 10 minutos. E eu estou falando rápido, vocês perceberam, né? Eu estou sendo rápido. Você é objetivo, isso dava uma palavra de ofertório, pastor, o que eu vou falar agora. Existe uma mulher, acredito que ela esteja viva ainda, isso há 3 anos atrás aproximadamente. Lá no Recife tinha uma igreja. E essa igreja tinha uma rádio com aproximadamente um alcance de 40 mil pessoas. E essa rádio teve 2 meses do aluguel atrasado. Vou ser bem rápido, não vou nem contar tudo da história. 2 meses do aluguel atrasado. Aí, próximo a vencer o 3º mês, perderiam a rádio, o pastor falou assim: para os membros da igreja num culto de domingo, estava cheio: pessoal, essa rádio é muito importante para a nossa cidade, porque 40 mil pessoas são alcançadas por meio delas. Nem todo mundo que está aqui, nem todas as pessoas que escutam podem estar aqui. Então nós precisamos levantar uma oferta para que possamos ajudar a rádio. E aí a dona Lourdes e o seu Tota saíram da igreja e foram para casa pensando nisso. Falaram: meu Deus, tenho que ajudar. Dona Lourdes chegou no seu Tota e falou assim: amor, nós precisamos separar uma oferta para ajudar a rádio. E ele falou: mas amor, nós não podemos fazer muito, porque eles eram meieiros. Meieiros é quando você planta na terra de alguém e a metade é sua. O pastor Tiel deve conhecer a respeito. Então metade do que era colhido e vendido era para o meieiro, e a outra metade era para o dono da terra. Então eles não tinham muito. Então ela falou assim: amor, o que nós podemos fazer para ajudar a rádio? E ela falou: calma, nós temos um galo. Ele olhou para ela e falou assim: amor, como assim o galo? Eles precisam de dinheiro. Ela falou assim: eles precisam de dinheiro, mas nós temos um galo, nós vamos dar o que nós temos. E ele falou: tá bom, vamos dar o galo. Saíram na segunda-feira, andaram cerca de 6 quilômetros e foram até a igreja e entregou para o pastor. Pastor, nós temos um galo. E ele: glória a Deus, obrigado, dona Lourdes. Ela foi embora, ele virou e falou: o que eu vou fazer com o galo? Pelo amor de Deus, vou rifar o galo. Na hora já veio: não, rifar não, pastor Tia. Rifar não vai pegar bem. Faz o seguinte, vamos partilhar nas nossas redes sociais a história da dona Lourdes. Partilhou nas redes sociais, um pastor viu e falou assim: meu Deus, olha a história dessa mulher. Ela não mediu esforços. Mencionamos aqui as 2 moedas de bronze daquela viúva. Ela também não mediu esforços. O que ela tinha de melhor era o galo. Ela pegou o galo e deu. Aquele pastor se comoveu e falou para a igreja: vamos levantar uma oferta. Levantaram uma oferta correspondente aos meses que faltavam em 1 ano da rádio. 1 ano da rádio foi pago porque a dona Lourdes doou um galo. Saiu de lá, aquele pastor foi ministrar nos Estados Unidos. Chegou lá, ele comentou com o pastor dos Estados Unidos:
Dona Lourdes doou o galo e tal, e tal, e tal. Meu Deus do céu, que história comovente. Mas como está a vida dessa Dona Lourdes? Está meio difícil. O que ela sonha em ter? Ela sonha em ter uma geladeira, porque no sertão do Recife não dá para conservar as coisas. E um fogão, porque às vezes falta lenha e ela não tem onde cozinhar. Não, vamos mudar esse cenário. Levantaram uma oferta, compraram a geladeira e compraram um fogão para a Dona Lourdes. Aquele rapaz saiu, estava fazendo um tour lá nos Estados Unidos, conhecia muitas pessoas, comentou em outra igreja. Legal, eles ganharam uma geladeira e um fogão, só que eles são meieiros. A qualidade de vida deles é pela metade. Seria melhor que eles tivessem terra para plantar para eles mesmos. Levantaram uma oferta, compraram a terra para a Dona Lourdes. E a história foi se espalhando. Um outro pastor falou: que bênção, eles têm terra, têm fogão, eles têm geladeira. Mas vai pôr esse fogão e essa geladeira aonde? Se na terra não tem como, você vai deixar lá, vai chover, vai molhar. Vamos levantar uma oferta. Levantaram uma casa para a Dona Lourdes. Aí agora eles tinham uma geladeira nova, tinham uma casa nova, uma terra para plantar. Eles tinham condição, por quê? Porque a Dona Lourdes resolveu doar o galo. Meus irmãos, eu poderia estender a história, mas já deu para entender. Pastor Rodrigo fala: tira o escorpião do bolso. Esse é um termo tanto quanto chulo e até cômico. Mas compreenda, a sua bênção está sendo retida porque você está achando que é pouco que você vai ofertar. Mas ela está sendo presa. Doe seu galo. Entrega o galo. E hoje está lá, Dona Lourdes. Foi até entrevistada. Dona Lourdes contou essa história. Ela contou a história. Meus irmãos, assim foi Abraão. Voltamos ao texto. Abraão não pensou, ele não mediu esforços. Nós estávamos falando sobre Salmo 150 esses dias, eu e o pastor Rodrigo lá em Guarulhos. Todas as palavras adorem no Salmo 150, elas são escritas como halal. Halal, o que é halal? É uma adoração de maneira inconsequente. Existem 7 palavras que significam adoração. E dentre elas, uma é esse halal do Salmo 150. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorem ao Senhor no seu santuário. Adorem, 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 adorem. Todas essas palavras significam halal. Adore de maneira inconsequente, sem medir as consequências, sem pensar no porquê ou para quê. Simplesmente adore porque Ele é Deus. Quando estiveres diante desse Deus, adore. Simplesmente adore. Foi o que nós comentamos. Abraão estava diante de Deus. Ele falou: essa água que era para beber, agora é para lavar o pé. Sabe por quê? Porque eu vou separar uma coalhada e um leite gelado, porque é muito mais refrescante. O texto diz, não sou eu. Eu pedi para vocês repetirem coalhada e leite, porque refrescava mais do que água. A água mataria a sede naquele momento, mas a coalhada, juntamente com os pés lavados, ia refrescar, eles iam descansar. E aí ele foi lá e falou assim: separa 3 medidas de farinha, da melhor farinha. E essa Ingrid viu eu pesquisando. Falei: amor, eu estou aqui, a minha cabeça está fritando. Eu e o pastor Rodrigo adoramos fazer cálculos assim, de maneira imediata. Só que eu não conheço de farinha. Eu falei: quanto será que é uma medida? Em torno de 13 quilos. Então, 3 medidas, 39 quilos. Arredondei para 40 para facilitar na conta. E fui ver a média que poderia ser feito com 40 quilos de farinha. Gente, com 1 quilo de farinha tem padeiro que faz 200 pães. Com 1 quilo de farinha tem padeiro que faz 200 pães. O glória a Deus não veio, mas espera. 1 quilo, 200 pães. 3 homens, 40 quilos. Era para ter vindo agora, mas eu vou explicar. 200 pães, 1 quilo. Pastor Rodrigo, quiser pegar a calculadora? Em torno de 8 mil pães. Gente, 8 mil pães para 3 homens. Quem conhece quem é Deus não mede esforços para abençoar. Eu falei: meu Deus, 8 mil pães aproximadamente para 3 homens. Aí isso não foi suficiente. Eles pegaram um novilho. Gente, novilho não é uma cabra, não é uma ovelha, é um boi. 8 mil pães, um boi para 3 pessoas, porque quem conhece a Deus não mede esforços. Eu falei: meu Deus, eu preciso me converter. Essa palavra num culto de oração é para que nós ajoelhemos e comecemos a refletir: Senhor, o que eu tenho feito quando eu me encontro diante de Ti? Porque eu percebi que o Senhor está no nosso meio e eu percebo que o Senhor me visita,
mas como eu tenho te recepcionado? E aí a coisa mais misteriosa, e eu vou ser mais breve ainda, está aqui, no versículo 8. Depois da coalhada e do novilho que eu mencionei para vocês, pôs diante deles e permaneceu em pé, junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Maravilhoso, eles comeram. Mas olha o que vem antes. Permaneceu em pé. Gente, mesmo depois de receber Deus em casa e almoçar com Ele, ele não se deu ao luxo de sentar, porque ele não podia parar de servir. Senhor, come aí. Se precisar de algo, fala que eu estou à disposição. Eu estou de prontidão. Se não foi suficiente os 8.000 pães, se não foi suficiente o boi, se não foi suficiente a coalhada, os pés lavados, fala para mim que eu corro, porque eu já estou aqui de prontidão. Meus irmãos, continuemos caminhando, mesmo que todos os peixes estejam contrários, continuemos caminhando, porque Ele está no nosso meio e Ele merece ser servido. Aplaudam o Senhor porque Ele é bom. Glória a Deus. Meu Deus. Ah, rapaz,